A gente vai falar um pouquinho sobre Lambda. Eu coloquei o título como redimensionamento de imagens, porque no final eu vou fazer uma pequena demo sobre o que eu vou falar. Então vamos lá. Só que o pessoal ficou pegando meu pé porque eu coloquei uma agenda só para fazer graça mesmo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre serverless, rapidamente mesmo, falando sobre Lambda e um pouquinho de prática mesmo. Então eu sou o Eric. Então vamos lá, serverless. Futuro, presente, passado. Acho que serverless está entrando, assim, já está em alta, está ficando mais em alta, mas acho que ainda o uso não está muito grande desse conceito de técnicas e tudo mais. Acho que muito por medo, assim. Então o que é serverless? A gente fica vendo aí um monte de siglas, nomes diferentes, NoSQL, não sei o que, e serverless é mais um nome que veio, e não necessariamente quer dizer que não existe servidor. O servidor existe, mas aqui está dizendo o conceito, não significa que servidores não estão envolvidos na jogada. É simplesmente que a gente não precisa se preocupar tanto com eles, ou seja, a gente tira um pouco a parte de cuidar do servidor da gente. Quem vai cuidar vai ser talvez um terceiro, ou sei lá, um pessoal de infra, alguma coisa assim. Usando o conceito de serverless, eu vou falar bem específico de AWS, que é o que a gente usa aqui na Bluesoft. Usando a parte de serverless da AWS, você pode usar em diversas linguagens. Tem suporte para Python, Java, Node, eu acho que tem para Go também, infinidade. Eu vou mostrar alguns exemplos depois. E o mais interessante é que você paga pelo que você consome. Você não precisa ficar gerenciando uma máquina, deixar ela em pé um dia inteiro. Você está usando um recurso que está lá disponível para você no sistema, no caso da AWS. Então, o que você consumir, o que você fizer de requisições, é o que você vai pagar. Esse site aqui é bem interessante sobre... Na verdade, é uma página do GitHub que ele fala bastante sobre o que é serverless, dicas, exemplos. É bem interessante acessar. Eu não vou abrir agora porque não vem ao caso, mas quem tiver interesse, vale a pena para pegar mais sobre o conceito. E vamos falar um pouquinho sobre o Lambda. Lambda está envolvido com a parte de serverless. No caso do Lambda da AWS, o serverless, na verdade, ele também é chamado de FaaS, que é uma outra sigla, que é Function as a Service. E aqui entra o caso do Lambda, que a gente pode invocar funções que estão num servidor à parte, que você não conhece como ele é configurado, como ele subiu, mas você pode chamar uma função que está lá nesse servidor. E o Lambda é um caso. Uma função Lambda permite que você execute códigos sem ter que provisionar ou gerenciar um servidor. Você pode acionar ele através de um outro serviço da AWS, de uma aplicação terceira, se precisar. Pode se chamar diretamente, pode chamar através de um dispositivo mobile, depende de como você configura, de como você quer dar privilégios, acesso e tudo mais. Ele escala automaticamente, então aí está uma grande vantagem. A parte de escalabilidade vai tudo por conta da AWS. E novamente, você paga pelo que você consome. O link também aqui vai falar um pouquinho sobre Lambda, para quem tiver interesse, em específico da AWS. Aqui tem um pouquinho de como que funciona esse conceito. Então você sobe o seu código para a AWS, ou você pode editar no editor que tem lá dentro da parte de funções de Lambda. Você configura a trigger, da onde que vai sair o gatilho para executar essa função Lambda. Pode ser de mobile, ou AWS Services, como eu falei, de outros endpoints. A função executa e no final você vai pagar pelo que você usou. Então vamos lá. A gente fica falando, vamos testar. Vou me colocar um pouquinho em risco, mas vamos ver se funciona. Eu fiz um exemplinho, eu já deixei ele configurado. E o exemplo é o seguinte: a gente vai ter uma imagem que ela vai subir para um bucket da AWS, um bucket que eu configurei. E essa imagem ela vai ser
redimensionada. Um caso de uso para isso. Tem muitas vezes que um usuário faz um upload de uma imagem, mas você vai ter que mostrar essa imagem em dispositivos móveis, em computadores, não sei, independente de como você quer, e nem sempre você vai apresentar com o mesmo tamanho. Então uma imagem, sei lá, de 5 MB, você não vai querer que o usuário fique fazendo download toda hora de 5 MB. Você pode fazer uma redução dela, ou pode gerar um thumbnail dela para que seja apresentado, sei lá, só a parte com uma foto de usuário, por exemplo. Só que seja apresentado só o rosto do usuário. Você pode redimensionar do jeito que você quiser. Isso é um caso de uso de funções lambda que eu vou apresentar. Vamos lá. Muito obrigado, daqui a pouco. Eu vou apresentar aqui como que funciona. O que eu vou simular aqui? Como se eu tivesse uma aplicação que ela vai postar um objeto para um bucket. Então aqui eu chamei de bucket de origem. Eu vou fazer o upload de uma imagem. Vamos pegar aqui. Aqui a gente tem uma foto de 1.7 MB. Vamos subir ela. Subiu, beleza. E aqui nessa outra aba eu tenho o bucket de destino. Eu vou atualizar. E aqui deveria ter uma imagem redimensionada. Então tá aqui. Ele renomeou a foto e reduziu ela para 32.8 KB. Agora deixa eu abrir ela aqui só pra gente ver a diferença. Tô abrindo as duas. Então a diferença de imagens. Essa daqui era a imagem original. Essa daqui é a imagem reduzida. Então se eu fosse apresentar no mobile, o mobile provavelmente consumiria do bucket com as imagens reduzidas. Um caso de uso. Vou mostrar um pouquinho da função, como é que funciona. Aqui eu fiz uma função em Node. Isso daqui é um exemplo que tem no site da AWS. Eu peguei o exemplo de lá, é uma coisa bem básica, assim. Ele recebe uma imagem, redimensiona ela e coloca em num outro bucket. Eu poderia falar que eu quero colocar em outro lugar, poderia chamar uma outra função, poderia fazer diversas lógicas aqui, dependendo do que eu preciso. A gente aqui no Acelerar também a gente fez uma coisa que é bem bacana, que quando um documento, um docx, no caso aqui a gente recebe muitos currículos de vagas. Quando um currículo chega num dos buckets, a gente processa esse arquivo usando uma função lambda e já indexa ele no Elasticsearch. Então esse documento já fica disponível para que o pessoal da RH possa buscar por características de um candidato. Por exemplo, quero buscar um candidato com Java. Eu vou lá e busco por Java, ele vai mostrar o documento que... onde está esse... Tem gente comemorando aqui, gostando da função. Mas é isso, então esse é um exemplo, tem diversos. Acho que o céu é o limite para resolver problemas aqui, que você precisa. Acho que era isso. O pessoal deixou o meu muito obrigado. Isso aí. Um patrocínio do Acelerato. Isso aí, obrigado, pessoal.